comunicação inadiável. Creio que 5 minutos talvez deva bastar para manifestar a preocupação que nós todos hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos manifestamos sobre a situação dos índios Guarani Kaiowá. O que nós vemos ali é uma tragédia de proporções inimagináveis, tipo em proporções muito menores de um campo de concentração do período nazista. Obviamente, em uma condição muito menor, mas uma tragédia praticamente igual. Essas pessoas não estão cercadas, esses índios, por arames farpados, não estão sob trabalho forçado e muito menos ameaças de genocídio direto, como sofreram especialmente os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. No Holocausto, que até hoje tem gente que renega erradamente. Aquilo houve, aquilo foi grave e aquilo trouxe uma marca profunda no século XX pelo sofrimento do povo judeu. Nossos índios, um grupo menor, está sendo massacrado, está sendo violentado e nós não estamos dando a resposta correta, senador Suplicy. Se não, do ponto de vista das intenções, que a presidente fez um documento, tomou uma posição, mas do ponto de vista prático dos resultados. Mas o mais grave é que não é uma coisa isolada, é apenas mais grave e mais visível, até pelas denúncias que aconteceram, que felizmente não se comprovaram até hoje, de suicídio em massa, mas uma suspeita muito forte de assassinato em massa de alguns desses índios. São crianças, são jovens, são velhos que estão sendo massacrados. Agora, senador Suplicy, o que a gente precisa fazer é uma reflexão de que nós, os brasileiros, não estamos dando a resposta correta aos problemas dos discriminados, especialmente dos indígenas. Veja o que parece uma clara hipocrisia. Nós temos hoje um programa, que eu fui um dos primeiros a defender, de cota para índios. Vamos colocar 1 ou 2 ou 3 índios na universidade. E não damos cota de terra para que eles sobrevivam na sua maioria. Ou seja, nós estamos nos acostumando a dar a impressão que resolve um problema beneficiando 2, 3 pessoas, corretamente, aliás, e sem cuidar de todos. Não só no caso dos índios. Os negros hoje têm direito a algumas vagas nas universidades por cota. E nós não alfabetizamos os negros analfabetos, que são alguns milhões dos 13 milhões de analfabetos que o país tem. É uma hipocrisia dizer que esse país respeita os direitos humanos atendendo a algumas categorias discriminadas, fazendo uma discriminação afirmativa para uns poucos e abandonando todos que estão embaixo. O índio que consegue sobreviver ao que está passando ali hoje, que consegue fazer um fundamental, o ensino médio, e passar no vestibular, a gente dá uma vaga por cota. Agora, os índios que não entram em escola, que não têm o que comer, que sobrevivem ameaçados, nós não cuidamos devidamente. É preciso regularizar a situação das terras indígenas nesse país com a coragem que um país decente e que respeita os direitos humanos tem que fazer. Veja que constrangedor dizer que nós vamos dar posse aos índios. Aquilo pertencia aos seus ancestrais no passado. E agora a gente vai dizer que vai tomar dos agricultores para eles? Não. Aquilo é um direito deles. Agora, os agricultores que ali estão foram enganados pelo poder público, que lhes deram aos agricultores pedaços de terra para que eles desenvolvessem a agricultura, vieram de outras partes do Brasil, se sacrificaram durante décadas e agora têm as terras ameaçadas por causa dos direitos dos índios. Por isso, eles têm que ser pagos, eles têm que ser indenizados. Não podemos tratá-los como foi tratado corretamente naquela época os escravagistas, os donos de escravos, em que nós abolimos a escravatura sem lhes pagar nada, corretissimamente. A princesa Isabel, Joaquim Nabuco tiveram uma posição lúcida. Não tinha que indenizar os escravocratas pelos escravos que eles tinham.
Agora é diferente. Agora eles foram enganados pelo Estado, os agricultores. Nós vamos ter que indenizá-los. Mas não basta indenizar e resolver do grupo dos Guaranis Kaiowá. É preciso resolver o problema da relação dos brasileiros com os indígenas nesse país. Para que não passemos o constrangimento na comunidade internacional de vermos nossos indígenas sendo massacrados, sacrificados, vivendo em verdadeiros campos de concentração sem cerca, na terra que pertenceu aos seus ancestrais. Nós precisamos fazer uma política correta e, depois disso, ter o assunto resolvido. Devo, aliás, dizer, senador Suplicy, depois lhe passo com muito prazer, que é outro item que está incomodando a comunidade internacional, que é a situação dos haitianos no Acre. Nós não podemos fechar os olhos. Aqui, essa casa despertou para esse assunto uns 6 meses atrás e conseguimos dar uma certa ajuda. Voltou a situação. Tem pelo menos 3.000 haitianos vivendo na fronteira da Bolívia, do Acre, em situação de miséria, de sofrimento, de abandono. Nós não temos direito de ter mandado tropas para o Haiti na defesa da paz e agora recusar asilo para 3.000 deles que aqui vêm. Esse país precisa descobrir de uma maneira séria os direitos humanos de alfabetizar todos os analfabetos, porque isso é uma questão de direitos humanos. Por isso, até eu defendo que o Programa de Erradicação do Analfabetismo não devia estar no MEC, devia estar no Ministério dos Direitos Humanos. Tem que resolver o problema da demarcação de terras indígenas. Desde a Constituição, apenas 2 terras foram realmente regularizadas para os indígenas. E nós temos que cuidar de todos aqueles que aqui chegam precisando de asilo, como o mundo lá fora nos recebeu quando nós precisamos. Quando recebeu a muitos de nós exilados políticos, de braços abertos, os europeus receberam. Como a Bolívia recebeu camponeses sem terra brasileiros que hoje se transformaram em agricultores até de sucesso na Bolívia, nós precisamos cuidar dos que aqui vêm e, sobretudo, daqueles que já estavam aqui antes que chegassem os portugueses, os japoneses, os árabes e todos que nos deram origem. Essa casa não pode ficar calada. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, eu propus que a Comissão de Direitos Humanos ficasse em audiência permanente. Permanente. Parece que o regimento não permite esse instituto, embora eu ache que não haveria nada que impedisse. Mas nós precisamos enfrentar com rapidez, firmeza, competência, mas, sobretudo, com amor, com respeito aos direitos humanos, aquilo que se passa com os nossos indígenas. Eu tenho basicamente falar isso, senador, mas passo a palavra com muito prazer ao senador Suplicy. Prezado senador Cristóvão Buarque, hoje, quando o antropólogo Tinoco, que ali expressou o sentimento dos Kaiowás Guaranis, todos nós ficamos muito impressionados, inclusive porque ele e o outro líder indígena que ali nos prestou o seu testemunho, nos fizeram compreender melhor o que é este fenômeno de suicídio dentre os índios. Na verdade, eles ali mostraram que estão dispostos a caminhar até o seu último suspiro, exatamente para poder resguardar o direito dos seus sucessores, de seus filhos e netos, de poderem ter o direito à terra. E foi muito importante esta audiência, até porque nos mobilizou aqueles senadores que ali, como nós estivemos presentes, ficamos imbuídos da responsabilidade de irmos até lá e, em colaboração, inclusive, com a FUNAI, com a presidenta Marta, que ali estava, com o CIMI e outras pessoas, até com deputados, então, numa comissão mista, para irmos lá o quanto antes e realizarmos este propósito de, o mais rapidamente possível, colaborar para que haja a definição das áreas para os indígenas Guaranis Kaiowás. Então, meus cumprimentos
ao registro que Vossa Excelência faz com muita propriedade. Muito obrigado, senador Suplicy. Eu passo a palavra à senadora Ana Amélia. Caro senador Cristóvão Buarque, a partir do meio do seu pronunciamento, me tranquilizei um pouco mais, porque no começo nós não temos a confirmação comprovada quando se fala massacre e assassinato dos indígenas. Isso é uma coisa terrível. Nós não podemos, de maneira alguma, aceitar uma realidade, um crime dessa natureza. Então, as notícias não são confirmadas sobre massacres. Esse tema é um tema extremamente complexo. Os direitos dos indígenas estão assegurados na Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal se manifestou ao fazer a demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, tema que com frequência aparece aqui no nosso plenário. Mas eu me louvo de um especialista. Lamentavelmente, não pude ir à audiência pública de hoje, do Tonico Benites, referido pelo senador Eduardo Suplicy há pouco. E ele talvez fale com o olhar de acadêmico e também de representante dessa etnia. Ele diz, o olhar numa entrevista ao jornal Correio Brasiliense de hoje, o olhar do cientista e pesquisador também faz parte da análise do indígena, que é mestre e doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para Benites, a decisão do governo de povoar a região. A responsabilidade foi do poder público, povoar a região ainda na década de 50. O poder público levou, e eu sou gaúcha, lá do meu estado, foram levados, estimulados a fazer a chamada interiorização, a colonização do Brasil para efeito de segurança nacional. Então, essas pessoas foram de boa fé, tão de boa fé que o próprio Tonico Benites diz o seguinte, ela pergunta, o fazendeiro tem parcela de razão ou de culpa? E ele diz, muitos fazendeiros compraram terras sem saber que havia índios ali. Então, é preciso, e ele chama a atenção, o governo precisa apressar as demarcações, precisa ser mais ágil para solucionar esses conflitos que trazem muito sofrimento e violência. Então, é preciso separar o joio do trigo, porque, aparentemente, quando se trata disso, parece que todos os produtores rurais são criminosos ou assassinos, como ele próprio reconheceu, usando a racionalidade do cientista, de um doutor, né, em antropologia, aí a razão falou alto. Muitos não sabiam que aquelas eram terras que pertenciam aos índios, ou território indígena, porque o governo, aquelas terras foram compradas do governo. Então, estão lá 30 anos, e no meu estado, algumas demarcações foram feitas em que as pessoas estão lá há mais de um século. Em áreas como lá em Getúlio Vargas. Então, esse tema, a gente tem que ter um cuidado grande, até para não colocar a imagem do Brasil como se os brasileiros fossem, digamos, aceitassem pacificamente a violência contra os indígenas. Ninguém quer violência contra os indígenas, como não queremos a violência em São Paulo, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Mas a gente precisa dessa racionalidade. Fiquei feliz porque Vossa Excelência fez a observação, no meio do pronunciamento, de que muitos foram para lá sem o conhecimento devido de que eram terras indígenas e que muitos foram para lá de boa fé. Então, é em nome dessas pessoas, para que a gente não cometa injustiça com famílias e famílias que acreditaram de boa fé que poderiam lá ajudar a desenvolver o Brasil e hoje estão colaborando muito com o crescimento, com a produção de renda e essas coisas todas que nós conhecemos. Então, queria cumprimentá-lo pela abordagem, mas com a preocupação de que a gente falar em massacre sem uma comprovação real do que está acontecendo lá, dessa realidade, nós podemos também comprometer a imagem do Brasil se isso realmente não for real. Mas Vossa Excelência tem muita responsabilidade e é nela que eu confio, meu querido senador, nosso mestre Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senadora. Eu quero dizer que eu insisti, a senhora mesmo repetiu, de que não se trata de condenar esses agricultores que saíram de suas terras, saíram do comodismo e foram ali desbravar o Brasil. De jeito nenhum. Em nenhum momento, a senhora mesmo reconheceu isso. Então, eu agradeço o seu conhecimento, porque o que eu creio é que tem que resolver a situação dos índios sem deixar de reconhecer que esses que ali foram enganados pelo Estado.
e que, portanto, o Estado deve lhes pagar aquilo que for preciso para devolver aos índios. Ou convencer os índios de que pode haver outro lugar para ir, o que eu acho muito difícil, porque a relação do índio com a terra é diferente da nossa. Nós vemos a terra como uma máquina para gerar dinheiro através da produção. Eles veem a terra como lar, não só deles, dos seus ancestrais, dos seus filhos e netos. A relação deles é de casamento com a terra. A nossa é de escravização da terra para a produção agrícola. Nós, da sociedade ocidental. Então, não se trata de demonizar esses que ali estão produzindo. Eu queria apenas, senador Cristóvão, fazendo um adendo, que jamais eu aqui usaria uma tribuna para defender algum produtor que tivesse cometido um crime contra qualquer pessoa, não mesmo indígena ou não indígena. Quem comete crime precisa pagar na justiça pelo delito cometido. Eu estou falando naquelas pessoas que de boa fé foram para lá para trabalhar e para gerar renda e acreditando na palavra do governo. Queria ressalvar isso porque jamais seria da minha índole fazer defesa de algum criminoso. Eu tenho certeza disso, como jamais seria da minha acusar um não criminoso. Agora, a única divergência que eu tenho, mas é uma questão de terminologia e de significado das palavras, é massacre. Para mim e para muitos, existem dois tipos de massacre. Existe o massacre barulhento e o silencioso. O barulhento é o que sai matando. O silencioso é aquele que deixa morrer. Está havendo massacre. Eu não estou dizendo que tem fulano, cicrano, beltrano responsável diretamente para que isso aconteça. Não, somos todos nós. Deixar que um grupo social morra por falta de dar os recursos para eles, por falta de dar condições de trabalho, é uma forma de massacre silencioso, que não tem um responsável, nem dois, nem três, que é difícil personalizar, embora no meio desses fazendeiros decentes tem alguns que cometem crimes, sim, como tem aqui na indústria, como tem em todo lugar, como tem na grilagem de terra urbana, como tem na corrupção. Tem gente sendo massacrado porque denuncia. E eu temo que isso aumente muito. Porque a maneira como se está incentivando a reação ao Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão, pode levar à perda de controle de grupos pequenos, senador, marginais, que não vão fazer por decisão dos dirigentes, vão fazer pela raiva própria, pelo ódio que pode estar sendo criado hoje contra o Supremo Tribunal Federal e seus membros. Então, há um massacre, parece massacre silencioso. Estou de acordo com a senhora, adjetivando, não há massacre barulhento, com responsável, assassinando. Existe um massacre de um grupo étnico que está sendo condenado à morte, mesmo sem ser assassinado. E, felizmente, eu fico a dizer, o suicídio em massa parece que não é verdade, pelo menos até aqui. Ainda que eu não duvide que isso possa vir a acontecer, pela relação deles tão forte com a terra. O índio e a terra é a mesma coisa. Nós, agricultores ou não, a terra é o lugar que a gente pisa para poder produzir comida ou construir a morada. Deles é diferente. Deles é onde eles nascem e onde eles vão no cemitério. Essa relação faz com que não será impossível que eles prefiram morrer reagindo ou se suicidando a continuarem nessa situação. Mas hoje parece que não está havendo isso. Está havendo, sim, a incompetência e a insensibilidade da nação brasileira de enfrentar com rigor, com cuidado, com sabedoria, mas, sobretudo, com muito sentimento, esse problema dos nossos indígenas. Era isso, senador, que eu tinha.